Continuação de Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 548, diretamente aqui dos nossos belíssimos estúdios na O2 Filmes, né? É. Isso mesmo. É belíssimo e é na O2 Filmes. Isso aí. Ana Freitas, e aí, Ana? Sou eu ou é o meu avatar de AI aqui hoje? Nem eu sei. Como que é a anacronia? Meu perfil no Instagram? @anacronia, anacron.ia. Mas sou eu mesma. Mas eu queria que não fosse, talvez um pouco, porque eu tô cansada. Mas sou eu. Quer botar um robô no seu lugar? Eu queria, às vezes. Muito bem. Luiz Assuda, e aí, Luiz? E aí? Péssima essa, né? Péssima. E aí, Olga Mendonça? Oga.i. A gente pode piorar, né? Pode Tá piorar. muito A gente ruim. pode piorar, não pode? Muito Inclusive. bem, a gente vai falar de inteligência artificial, como já falamos algumas vezes aqui no Braincast, mas dessa vez com uma outra roupagem, né? Que é o famoso Now with AI, né? Que todo mundo tem colocado. E, na verdade, vamos debater o uso dessa expressão de forma... Jocosa. Exato, de forma errada, né? Porque Jocosa. vocês sabem que a inteligência artificial, a IA ou a AI... A famosa inteligência artificial, a IA. Isso, exatamente. Sempre didático, né, o cara? Isso é sempre Muito importante, né? Fala aí com o pessoal, com nossos internautas, né? Esse Guga, pessoal o tá na Gustavo grande- Kirten. Isso. Gustavo Kirten, o O Guga. Guga, Não O era, melhor- era sempre assim. Pra mim, o melhor é Chicken Little, ou franguinho Chicken Little. Era maravilhoso, ver a caixinha Sim. do DVD. O franguinho Chicken Little. Pô, maravilhoso. Muito bem, então a IA tá aí prometendo revoluções em diversas áreas, mas a discussão é até que ponto várias dessas promessas são de verdade, né? A gente sabe que tem muitas empresas aí que estão exagerando ou mentindo mesmo sobre as capacidades de IA, e é uma prática que já tem até um nome, é o AI washing. que é um ditongo. Como é o nome desse? AI AI washing. É uma cacofonia. AI washing. Assim como tem o AI greenwashing, né? Que as AI empresas washing. utilizam para dar aquela roupagem de sustentabilidade. O Exatamente. AI washing já é um lance. Que é o O, né? Nossa, que aí eu fiquei também é AI imaginando, imaginei aquele artista chinês, o Ai Weiwei fazendo Ai Washing. Acho que você ia falar Ai ayahuasca. Weiwei fazendo Ai Washing. Tomando ayahuasca, é isso aí. Nossa. Enfim, Tomando ayahuasca. Pô, perfeito. é o novo Trava-línguas. um prato de trigo trigo. para 3 tigres tristes. Tristes. É isso aí. Agora repete 3 vezes, rápido. Inclusive tem algumas multas já rolando aí, né? Tem empresas sendo investigadas. Vamos Olha. falar sobre tudo isso aqui e como fazer de forma honesta, né? Não fazer promessas. Não nem fazer, gente. Tá tudo bem não fazer também. Não precisa, né? Pode ser. Às vezes é melhor não Mas não fazer. fazer, A exatamente. moda também. que a gente não entra, né? Eu não uso cropped, por exemplo. Por exemplo. Em vez de, por exemplo, em vez de a gente criar, Poderia. né, ser criador de conteúdo, a gente pode ser destruidor também de conteúdo. Por exemplo. Exatamente. É uma linha que a gente pode seguir, Pode. tem coisas pra gente se Por que questionar. não? Por né? que não? Muito bem. Mas antes, Mas antes... siga @BraincastPod nas redes sociais. Se você quiser assistir a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9. Você pode, se tiver no canal, dá o joinha também, né? Ajuda a espalhar. As pessoas acham que não, mas o joinha ajuda muito. O Sim, like. E não cara. custa nada. Não, ele é de Você graça. pode distribuir. Poucas pessoas lá. sabem. Poucas pessoas sabem. Mas é grátis, É dar um grátis. joinha. Não custa nada. Você clica no like e o... Não gasta cliques, né? Não gasta. Você não tem um número Um limite limitado. no dia, né? É Não, isso. né? Não é assim, você tem 5 likes pra distribuir no dia e aí é o máximo, né? Não pode mais. Cara, eu nunca imaginei que a gente já tá falando isso. Lembra? Quando a gente É, só anos que fazia a gente- áudio, né? Isso. Agora é assim, pedindo Agora a like, gente tá mendigando inscrição no joinha. canal, Clica no ativa o sininho. sininho, É faz isso. tudo isso aí, deixa comentários. Ajuda nós. E a gente tá Curte pra fazendo me isso. ajudar. É isso. A gente tá fazendo isso gostando, isso que é o mais legal. A gente vibra quando Quem diria? entra mais comentários. Isso, É, exatamente. show A mesmo. pessoa vê ao vivo, né? Exato. Ah, Então tudo é isso isso. Se muda. inscreva no nosso canal. Lá no nosso Instagram e no TikTok, @BraincastPod, além de você ser notificado sobre novos episódios, tem Qual é a Boa em vídeo agora.
né? Que isso. Coisa chique. Eu acho que melhorou o formato, hein? Gostei do design Gostou? também. Olha Achei aí. bonito, achei Boa. fino. O designer eu só tenho que elogiando. prestar atenção, porque às vezes eu faço uns qual é boa, muito grande, ou fazendo muita piada. E só tem 1 minuto, porque tem que caber no agora, shorts. putz, agora eu tenho olha que aí. me... Porque O direto TikTok ao ponto. você pode publicar 30 minutos, mas como tem que ir pro shorts no YouTube, então... você Eu vou tem- até segurar 1 um pouco, minuto. porque eu tava acostumado a dar 3 qual é boa sempre, não tinha uma média grande. Agora eu vou tentar reduzir o número de... Pra ir pras redes, pra viralizar nas redes, né? Isso. É por isso, né? Não sei. Você quer, né? Eu Você quer deveria viralizar. ter essa malandragem, mas eu não tenho. Você quer viralizar nas redes, Mas né? agora André? eu vou ter. Você deveria querer, Isso. cara. Pô, vou tentar. Muito bem. Vou fazer o meu melhor. Isso aí. Por último, torne-se membro do Braincast. No YouTube tem o botãozinho aí, tornar-se membro. Que você tem acesso ao quê? Ao Braincast secreto, que a gente grava aqui, antes do Braincastão. E é onde rola de tudo. Onde rola de tudo. De tudo. Não, Não né? tem rolado. Não, Veja bem. mas rola bastante coisa. Realmente é bem variado. Isso, exatamente. Então você pode se tornar membro no canal, ou se quiser usar o Apoia-se lá em b9.com.br/cine, tem todos os links. E você ainda faz parte da Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto personalité, orgânico, vegano, lá no Telegram. Tá bom? Perfeito, foi rápido. Crossfiteiro. Crossfiteiro agora. É isso. É isso. Crossfiteria É isso. Gourmet. Pilateiro. Pilateiro. Eu aqui, né, carregando essa bandeira do Pilates. Vocês sabem, né, ó. Olha como eu mexo. Pilates, Tá amigo. dando certo. Você viu? Mano. Tá dando certo. Consciência corporal. Ó o ombro, ó. Relaxado, ó. Pilates. Muito bem. Então é isso. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado, como você conhece muito bem aqui do Braincast, né? E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Só aqui dentro do Braincast, por exemplo, temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Bora pra pauta? Pauta. Olha só, queria começar aqui dando algumas informações que eu... Assim, a gente sempre tem zoado, né? O Now with AI. Vamos lá, essa pauta nasceu da gente fazer essa piada Isso. recorrentemente. Agora com IA, né? Isso, a gente tá zoando. Mas, na verdade, o tal do AI washing, ele é algo que vem sendo investigado lá nos Estados Unidos pela SEC, né? Que é a Comissão de Valores Imobiliários, e pelo FTC,
que é o tipo CAD, né? Tipo a propaganda enganosa das CAD coisas. e o... Vai, sei lá, aqui também entraria aquela que controla a bolsa, sabe? Procon. Não. CMV, CVM. CVM, tipo uma coisa assim. Comissão de Valores porque eles anunciam que Isso, tem uma verdade. feature e aumentação, mas na verdade a feature não é muito bem isso aí. Isso aí. É isso aí. Eles vêem os golpes. Eles já multaram lá nos Estados Unidos 2 empresas que fizeram, né, práticas enganosas. Gente, e toda semana tá nascendo uma, essa que é a parte mais engraçada. $400 mil foram as multas aplicadas à empresa Delphia e Global Predictions, porque, quer ver, eles até falam... Delphia, que era uma empresa de investimentos, e eles falaram assim, ó, eles anunciaram os seus serviços da seguinte maneira... de investimentos exatamente. Então foi. Segundo a nota, a Global Predictions teria mentido ao se referir a si mesma em suas comunicações como a primeira consultoria financeira de inteligência artificial. É mentira mesmo, muito mentira. Essa coisa já usaram no mercado financeiro. E só que eles votaram na AI. Então. The first. Exato. Então, isso tem acontecido e a gente tem visto, por exemplo, acho que alguns casos mais anedóticos que não envolveram multas, mas a gente falou do caso da Amazon. Né? Esse é muito bom. Esse é muito bom. Esse eu até falei isso. Não é nem o Now with AI. Esse é o caso da automação Pepe, já tirei a vela. Pô, cara. Automação Pepe, já tirei. Quebrou o Carlos. Quebrou o Carlos. Aí. Olha, nem comecei. É muito bom. Comecei o programa. Esse episódio. Pô, mas foi mesmo, não foi? Muito isso, né? Parece alguém gritando. Ele pegou o tomate, anota aí. Pepe, já peguei a maçã. Aí abre. Aí tá lá o indiano colocando maçã no seu carrinho, cara. É sinistro. A Amazon fez isso. E outro caso que a gente tirou bastante sarro, uma grande marca de televisores, né? Também anunciou televisão com AI. E todas as funções que a gente foi até conversando lá, nada era novidade, eram coisas que já existiam. Já tinha na TV, mas agora eles botaram alcunha AI, né? Eu achei maravilhoso. Então, exatamente. Nosso objetivo aqui é discutir essas promoções enganosas. O que mais vocês têm visto aí de... Recebo release todo dia. Eu também. É curioso estar nessa pauta, porque, tipo, a real é que o meu contraponto, como eu tô muito mergulhada de fato, nas ferramentas que de fato tem AI, eu tô olhando pelo outro lado. Eu quase não chego em minhas fakes. Ah, é? Porque eu uso os diretórios de ferramentas de AI. Sim, eu uso os mecanismos que esses diretórios têm já pra validar se aquela ferramenta é boa ou não. Então eu nem chego na que é picaretagem. E aí, tipo, eu me informo pelas newsletters de AI das caras que já testaram as ferramentas. Sim. Então, talvez eu tenha menos contribuições de picaretagem do que vocês, que talvez recebam isso mais, porque eu já tenho muito filtro no trabalho que eu faço. Até semana que vem, Ana. Obrigado pela sua participação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito legal estar com você por aqui. Olha, mas eu entendo isso que a Ana tá falando, porque eu acho que é isso mesmo. Se você se aprofunda um pouco mais, você já começa a entender que eu acho que é uma curva de quem trabalha com tecnologia agora e que estava no começo, prestando atenção nisso, a gente já tá nessa curva que é assim, ó, o limite dessa inteligência é esse, as coisas que dá para você fazer são essas, e isso aqui já é buchitagem. Isso já existia antes, já era uma automação. Isso não é AI, isso é automação. Não, ou até mas assim, AI já tá aí há bastante sentido, tempo. Não é o GPT, não é generativa, né? Não é generativa, entendeu? Tipo assim, isso é só uma automação. Um caso que eu achei muito curioso. Eu fui dar uma pesquisadinha na pauta, né? Falei, eu acho que eu sei os mesmos casos que estão na pauta, uma coisa ou outra, tal. E aí eu caí numa lavadora da LG. Amigo, que perigo. Caí numa... Eu tava ligada. Meu Deus. Maravilhoso. É aquele meme do eu tô atrás de uma geladeira, então sai daí. Você já... Foi mal, faz essa imagem no Midjourney agora.
E aí eu caí num vídeo anunciando uma lavadora. Com AI. Tipo, eu botei em inglês o termo e veio isso, né? Eu ainda usei o Google da forma antiga. Essa é realmente AI washing. Então, é muito literal, sabe? Tipo, aí apareceu várias matérias discutindo esses casos que a gente discutiu em inglês e tal, e apareceu um vídeo, eu achei curioso. Falei, já tem lavadora com isso? E aí, assim, fui ver a lavadora. A lavadora, tipo, era isso, o grande anúncio dos caras na gringa, tem inteligência artificial. Aí, o que tem? Tem a porra de um sensor que vê o peso e fala assim, ó, por esse peso, talvez seja melhor você fazer 2 rotações de blá velocidade tal. de água. Isso não eu diria que é, mas assim, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, tem um bagulho que eu falo na aula, que é assim, ó. Não é, gente, isso não é, não tá aprendendo nada. Não, então, mas é que assim, eu acho que tem uma divergência, eu acho que a primeira parte da nossa discussão é essa, assim, o que é tipo, AI e o que a gente aceita. Tem uma linha de discussão, e é um negócio que eu falo em aula, que é, tipo, o sistema da injeção eletrônica do teu carro, que identifica qual que é a melhor hora e quanto injetar de combustível pro carro ligar. Tipo, há argumentos que dizem que isso é um tipo, sim, de inteligência artificial. Porque não é uma... só que ela é uma inteligência artificial de natureza extremamente específica. Ela não sabe fazer mais nada, a não ser... Sim. Calcular melhor que você, um ser humano, que horas que injeta o combustível e quanto combustível injeta. Tem essa linha, sim, de raciocínio de falar assim, tipo, isso é um tipo... A gente só nunca chamou essas coisas de inteligência artificial. Isso é um tipo de inteligência artificial, sim. Tipo, é dado agora. Isso também era máquina. Mas assim, isso... Whatever. É assim. Eu tenho... Gente, olha, desculpa. Não, desculpa. Assim, coisas que são... Desculpado. Coisas que são, assim, ativadas por algum gatilho. Sensorzinho de presença, então, trigger que pega, assim, lá, diferença de temperatura, no caso, peso de roupa, volume... Cara, isso aí não é. Isso não é. Isso é um grau de automação. Isso pode chamar de qualquer... Não dá pra chamar isso de inteligência artificial. Mas, cara, eu não tô falando tem uma divergência de visão até entre pesquisadores e professores disso, entendeu? Tem gente que fala, dá sim pra chamar, e tem os que falam, não dá. Eu, pela semântica da palavra, eu falo, eu acho que é um tipo de inteligência artificial, sim. Mas ela é muito específica. Mas complexo, mas porque novamente ela não vai aprender mais nada. Mas a gente tá falando de aprendizado, não, necessariamente. Mas o que a gente... Bom, então, aí começa a ficar complexo. Mas é só semântica também, né? Exato, então, mas o ponto todo onde se começa a estudar inteligência artificial, tipo, todos esses modelos, eu sei que você tá, né, super dentro desse assunto e tudo mais, com as ferramentas que você tem pesquisado, mas todas essas ferramentas e tudo que já vinha de antes ali, pesquisas do início dessa década, né, dos anos 10, são de machine learning, é isso. São exatamente. São de mecanismos que vão fazer lá a pilha de códigos aprender com as variáveis, né? Isso aqui deu tanto, isso aqui deu isso aqui deu... Então, peraí. Você leva esse resultado em consideração para ir recalculando rotas. Existem linhas de pesquisa que falam, olha... Sim, isso é arbitrário, tá? Não é a gente pode ter... A nossa opinião é uma, do professor X é outra, da professora Y é outra. Mas tem linhas que vão falar assim, olha... O sistema de injeção eletrônica do carro sim, eu acho. E o outro vai falar, não acho. E eu acho que isso também é uma discussão semântica e tá tudo certo. Eu acho que o que a gente tá falando aqui é... Quando uma marca, um produto fala now with AI... Ele está insinuando, na verdade, ele está dando a entender que ele trabalha sim com machine learning e com IA generativa. Isso, e nem sempre é o caso. Então ele pode estar induzindo ao erro, e aí sim é um problema, né? Sim. E as empresas têm sido pressionadas a fazer isso, né? Porque nessa busca, né? Precisa inovar constantemente. Cadê AI? E aí, onde tem AI? Exatamente. Não é só uma questão de inovar... É questão de, como fala... Não morrer agora, eu acho. Não morrer, injeção de dinheiro mesmo. Para onde os investimentos estão Você fica reenvelopando coisas que já existiam. Total. Você viu quantas coisas a gente viu que... Sei lá, até ferramentas na internet... tudo botou AI... Eu entrei... Eu não sei onde tem agora um brilhinho, né? Agora tem um brilhinho. Lembra? Você lembra? Agora vamos ser velho. Você lembra? Atrás, uns 20 anos atrás, Carlos, que todo e qualquer serviço da internet ganhou um 2.0. É verdade, da web. É verdade. Entramos na web 2.0. Era então, ou virou beta, ou virou... É verdade. É isso aí. Então,
estamos mais ou menos nisso, né? Naquela época era, tudo precisa ter agora conteúdo gerado pelo usuário. Então agora tudo precisa ter mas eu acho que essa gerado pela GPT, assim, essa meio discussão absurdo. que a gente está tendo, eu acho que é valiosa, porque o quanto que é aceitável e honesto você pegar uma ferramenta que de fato já tinha uma característica de inteligência artificial, só que naquela época ninguém se deu conta de que esse era o buzzword do momento, né? Sei lá, se for pegar... Eu acho errado. Você acha errado? Eu acho. Porque eu acho que não são erros. Por mais que eu, assim, o que eu falei, assim, tipo... Eu acho que dá pra, assim, semanticamente... chamar isso de inteligência artificial, mas isso não é o que as pessoas esperam quando elas escutam a palavra inteligência artificial. E aí você tá meio que fazendo Você tá invernizando isso frequentemente pra aumentar o custo de um produto, que você vai embutir custo ali, as pessoas, você vai cobrar mais, e não necessariamente você tá entregando o que de fato é o que a expectativa tá sendo gerada, você não vai entregar. Sim. Porque se você tá entregando uma automação simples ou baseada só numa variável, né? Tem uma variável de temperatura, Então, uma não tem um variável de estudo peso, de uma variável de... cálculo, né? Não é que vai variar porque você acessou um banco de dados de 200 mil roupas E que aprende com as suas Que é lavagens de isso, roupa. isso. Aí seria AI mesmo, mas não o que eu acho, simplificando um pouco, eu acho que é o mesmo raciocínio que a gente já discutiu em alguns brincasts atrás sobre a questão do gourmet, né? Porque aí vira um lance de quase uma gourmetização meio estúpida, assim. Você fala, bota em cara, tudo e tudo vira gourmet. tipo assim, eu preciso botar isso pra receber investimento, pra dizer que eu tô no momento e não tô. Só que o que eu acho Gourmet mais premium. complicado é que, assim, no caso da Adobe, eu vou dar um caso bem específico que eu tuitei um dia desses aí. Da Adobe, no caso do InDesign, por exemplo. Eu vi que o Canva, saiu um Canva novo, que é mágico e tem um monte de coisa. Que gera coisas e tal. Aí eu pago o pacote da Adobe, sou feliz com ele, enfim. Eu sou, porque eu uso a Adobe há muito tempo, então pra mim ainda é confortável. É um dinheiro, Só é tipo pagar YouTube, Mas pagar a gente Adobe. Só que é meio irritante. Mas eu uso muito tempo essas ferramentas. Então, pra mim, assim, eu não penso nos comandos que eu faço. Sim. Eu sei, cara, é muito fácil me convencer que tem ferramentas melhores, mas essas, Duvido. tipo, me sinto em casa. Não tem. O problema é, cada vez E mais... agora não tem AI. Muito. E sempre foi. Adobe mas Aí, em Adobe tá 2000, isso há 5 anos atrás, eles já estavam... Aqueles chamavam de Sensei, né? Sim. Que era a Ele inteligência... tinha os filtros inteligentes e tal. Eles já tinham isso. Só que o que me irrita agora? Não tinha o marketing. O programa tá muito pesado. E aí tem programas como o InDesign, que tem uma coisa que é muito simples, eu queria muito. Você vai fechar a porra de uma revista ou qualquer impresso, você precisa abrir a imagem no Photoshop e fala, eita, tem uma imagem em RGB, preciso converter para CMYK. Você vai lá, clica no botão, você abre o Photoshop e converte a imagem. CMYK. E aí você fala, legal. Aí eles botaram interatividade no InDesign, que é o programa que você faz layout em teoria. Eles botaram o negócio lá pra eu gerar uma imagem do zero no InDesign. Mas não botaram uma porra do negócio, um botãozinho, converte aqui. Então, umas coisas que me irritam, porque você fala assim, velho, você tá chegando, você bota uma ferramenta do Photoshop dentro do InDesign pra um uso que, assim... Não, legal, tal. Se tivesse criando um negócio do zero, se tivesse no Canva, você tá querendo, briga com o cara que usa o Canva. Sim. Mas assim, um profissional que usa InDesign, ele não. Mas aqui, o que acontece? Disso, mas isso aí eu acho que é um puxadinho, né? Porque assim, você tem uma estrutura de um software gigantesco que há anos existe, e aí você precisa acoplar um bagulho da inteligência artificial e eles. Então eles não mexem no core. Ele só pluga me Me parece uma feature pra colocar um frufru, uma coisa assim. Aí vai, gerar imagem. Gerar imagem é um negócio assim. Eu vou falar do lugar da pessoa que olha pra isso todo dia, tá? Aspas, muitas aspas. Já está batido. Muitas aspas, de novo. Como feature de AI... É o básico, né? Daqui a pouco na geladeira, você vai apertar o botão, vai dar uma imagem pra você. Exato, então assim... Só que não era quando o InDesign lançou. Era uma coisa muito incrível. Você clicar e botar uma imagem e sair do zero. Então acho que é o que eles imputaram ali, que fazia sentido. E é meio pra dar o ideal mesmo. Eu vou até além, né? Valem. Volto a dizer, não trabalhando na Adobe, enfim, gostaria. Mas o que eu acho mais complexo é que eu acho que de vários lugares acontece isso. Me parece, assim, até uma divisão dentro da empresa mesmo, assim, eu acho que tem vários lugares que, assim, tem a galerinha do AI.
que é uma mesma galera que produz pra todo mundo dentro da empresa, sabe? Sim. Porque a maioria dos cases que eu vou vendo, me parece muito isso, assim, cara, tem aquela turminha lá que gosta de AI, deixa eles fazer agora, eles que mandam nessa empresa, agora eles vão botar AI em tudo. E aí me parece que tem decisões que eu falo, cara, a última pessoa que foi consultada é o usuário, porque tem várias coisas que eu acho que AI só complica. Ou que poderia ser uma automação simples, tipo, é isso, um action já era isso. Um actionzinho já faria converter o negócio dentro do próprio design. Nossa, fui muito nerd. Você acha que se não tem, por exemplo, a gente pode definir como essa AI, essa era, né, da AI, o lance da conversação, do prompt, que eu acho que isso... É isso que eu ia falar, é o lance da interface homem-máquina. É isso. Tipo, que eu não sei se é o caso dessa feature que você mencionou, mas o que eu acho que muda vai mudar pra gente muito é, tipo, o que a gente tem de interface homem-máquina hoje, né? Tradicionalmente a gente tinha o teclado, né? Setinha do mouse. Depois a gente foi pra teclado e setinha do mouse. Aí a gente foi pra teclado e setinha do mouse do computador. E às vezes a tela touchscreen no computador também. A tela touchscreen aqui. Aí tem comandos Alexa, de voz, né? Alexa que tentou fazer comandos de voz melhor. Que aliás, desculpa. O Benjamin tá usando muito... Eu acho que é o Copilot da Microsoft, que ele gera uma imagem misturando os escudos do Benfica e do não sei o quê. E aí o Copilot faz. E aí é engraçado porque hoje eu vi, eu tava até subindo assim, esse cara eu vi ele pedindo pra Alexa, gere uma imagem, não sei o quê. Bugou. Ela falou assim, não entendo Alexa, sobre isso. Explodiu. Alexa jogou a tinta na parede. Caralho. Não, e aí tipo, o lance é... Agora a gente vai para um lugar... O que os modelos de linguagem grandes, os LLM, né, que é o GPT, fazem é justamente criar um canal de comunicação e de compreensão por meio de linguagem entre a gente e as máquinas. E aí se você só plugar isso, você já tem um salto gigante de interface com qualquer parada. Exato. Tipo, se eles pegassem e plugassem no pacote Adobe a interface de linguagem de via prompt, edição via prompt. Tipo, e já tem coisa assim, Adobe, né? Mas assim, isso por si só já muda a experiência de interface. Hoje eu tava vindo pra cá e eu tava fazendo um monte de coisa no carro. Eu tive um dia cheio e aí eu fiquei, tipo, sabe quando você tem que tem uma mensagem pra não sei quem. E aí minha cabeça tava cheia, eu fiquei pensando, caralho, muito logo eu vou estar com o celular. E aí eu fiquei pensando, vai ser meio vergonhoso. Olha só como minha cabeça foi. Muito logo eu vou estar no carro, eu não vou precisar ficar lembrando a mensagem que eu vou ter que lembrar. Eu vou estar no celular e eu vou falar assim... anota pra mim naquela apresentação que eu fiz hoje. Como se fosse uma pessoa. O item tal e tal e tal. Avisa minha mãe que amanhã eu vou viajar, pra onde eu vou. E manda pra ela o ticket da viagem. Seu mordomo. Manda mensagem pra minha namorada e pergunta se ela chegou bem em tal lugar. E tipo, eu fiquei pensando, falei assim, logo vou poder ser assim, eu não vou precisar ficar fritando. Isso vai ser muito em breve, provavelmente com a próxima atualização do iPhone, inclusive. E... eu fiquei pensando, cara, mas vai ser mó vergonhoso fazer isso na frente do motorista do Uber, né? Mas avisa minha mãe que eu vou viajar amanhã e o cara... Mas, Ana, esse negócio da vergonha, né, já rolava quando os assistentes de voz apareceram, né? Porque você começou a falar com a Alexa dentro de casa, parecia esquisito. Agora é uma coisa completamente... Todo mundo fala. Normaliza super. A minha mãe que olhou a primeira vez e falou, que vocês estão doidos falando com... Hoje ela fala, timer 15 minutos. A Alexa ficou tão burrinha, né? Ficou muito A gente achava ela tão legal. Mas eu acho que... falaram que ela ficou burra de propósito, né? Que a Amazon quer vender um sistema em breve dela, você tá tipo, teórico ligada. Da conspiração, Guinha. Cara, mas me faz muito sentido isso, velho. Ela ficou... Eu não faço ideia. Pesquisem. Tem essa discussão. Procura saber. Tem uma teoria da conspiração mesmo, cara. Tem essa discussão que eles vão meter um programa pra gente pagar mais caro pela Alexa inteligente, porque é muito estranho. Poxa agora vida. que tá tudo mais esperto, a Alexa ficou mais burra mesmo. Mas, gente, eles não vão cobrar mais, porque o OpenAI tá conversando com a Apple pra amanhã vai ter um iPhone pra eu conversar com o meu iPhone, tipo... Eu vou pagar mais pela Alexa? Eu não vou pagar. Eu acho que eles estão tendo que correr atrás de transformar a Alexa realmente inteligente e na OpenAI. Vai vir na caixinha assim. Quero gravar o capítulo no futuro. Mas a Alexa super inteligente vai ser um próximo Braincast. A gente vai ver isso. Vai ser a mesma Alexa, só que com um modelo OpenAI, que nem com a Scarlett Johansson embutida, né? Que mas eu digo assim, a Alexa, você vê, o raciocínio dela é mais simples mesmo, né? Do que os outros. Nossa, Logan, não precisa falar assim dela. Desculpa. Mas né? Então, mas eu acho que essa questão dessa comunicação via prompt e
cada vez mais natural, eu acho que isso ajuda você identificar a bullshitagem da realidade. Até porque a maioria das ferramentas ainda não tem isso direito. Não tem. Essa Não, parte. a maioria Isso não. aí. Tipo, eu tenho uma ferramenta que eu sempre recomendo pra fazer apresentação, que é uma das ferramentas preferidas de AI. E ela é uma ferramenta que... É o Gama? É o Gama, e ela tem edição por AI, por texto. Tipo, eu quero que você transforme esse slide, faz esse slide ficar mais visual, muda... Tipo, e assim, é dos melhores que eu já vi numa ferramenta de AI, mas não é perfeito. Tem coisas que ele ainda não faz via prompt. E a maioria das ferramentas que eu uso de AI não tem a interface via prompt. A interface via prompt é no GPT, no Copilot, no Gemini, tipo, é isso. Agora, uma parada que me irrita, e que eu acho que pra mim, é onde eu vejo mais esse negócio de now with AI, assim. É que é isso, toda ferramenta agora tem um botãozinho que é clica aqui para aumentar o texto. E aí, tipo, você tá no Notion, aí você clica no botão, aumenta texto, não sei o que, edita texto. Aí você tá em qualquer lugar. Pra mim, onde aparece esse now with AI é em geração de texto mesmo. Edição de texto, geração de texto. Só que eu não gosto muito desse recurso. O geral, que é criar aí. Todos os softwares que tem tem isso, agora embutido um botão que você consegue O aumentar Canva- texto, resumir o texto, Canva editar novo texto. Um gerador de lero-lero. Isso, só que o Canva assim, é novo isso mesmo. colocou isso como característica. É ruim. É ruim. É ruim, aí vai ficar tudo Só que as pasteurizado. pessoas não percebem que é ruim. O Esse Google já problema. está morto. O Google está morto, gente. Procura um negócio no Google. O Google não acabou de plugar com o Reddit pra Que deu- ver se ficava mais autêntico nas respostas e ainda deu ruim? Deu ruim, Porque ele deu sabe que tá ruim o negócio. Então, tipo, a gente tá indo... Acho que tem essa discussão toda, até outra pauta, talvez. Mas, tipo, da morte O da Google internet está como a morto? gente conhece. Isso. O Google anunciou uma mudança grande agora. do Gemini. Tipo, o lance é que o Na conteúdo... busca. Sim, na justamente. busca, Que vai mudar. O conteúdo na internet está muito pasteurizado. O conteúdo gerado por AI, ele não é bom ainda. E ele não é bom por duas razões. Primeiro, porque os modelos ainda estão ficando melhores. O 4o novo é bom e tal. O GPT-4o, né, que foi lançado recentemente. Mas ele depende de um bom prompt. E as pessoas não sabem fazer bom prompt. A gente não sabe, a gente tá A gente usa de uma nisso. maneira ainda antiga, né? E os conteúdos são ruins. E aí vai ficar tudo ruim. E as coisas não vão... Sabe, vai ter tudo vazio de substância. Você já tentaram escrever alguma coisa com o GPT em algum contexto em que você pede pra ele fazer um texto e em vez dele entrar no tema, ele só fala que vai falar sobre o tema? E ele Sim, fica assim por várias parágrafos? vezes. Isso é o que tem de mais comum fazendo conteúdo. Tipo, é o infinita encheção de linguiça. Sim. Vamos aprofundar as magias do podcast com não sei o que. Próximo parágrafo. Vamos investigar, tipo, e aí você não fala nunca, fica só no eterno teaser. Assim, 90% do conteúdo produzido com inteligência artificial, porque as pessoas não sabem fazer prompt ainda, é isso. Uma das coisas que eu ligado? sempre faço quando eu uso, assim, eu sempre peço, esse é um texto jornalístico, menos adjetivos. Nossa, Aí é muito interessante, porque você vê que, assim, aí você vê, é um estagiário. Tipo assim, não é brilhante. Quando você pede pra ele ir reduzindo e ser mais objetivo, você fala um belo corretor de texto. Porque, tipo... do zero é muito adjetivo, né? É muito... Cara, muito. É tipo copyright de agência ruim. Isso, você fala, isso. cara, Mas você botou 15 adjetivos pra falar disso. Um belíssimo caderno. Nem dá. Eu fico sempre muito olhando pra essas ferramentas, assim, pedindo pra ele gerar um texto muito aberto. Sempre vê uma coisa lastimável mesmo. Assim, dá muitas indicações. O que cai, uma coisa interessante que vocês estavam discutindo, eu fui aqui elaborando, nessa coisa de o que de fato, né, qual que é a novidade em relação a prompt, né? Eu acho que dá liberdade para qualquer pessoa fazer como um programador, porque prompt está aí antes, inclusive, da interface gráfica, né? Só que você tinha que aprender uma língua para lidar com prompt, você tinha que programar, né? Então você tinha que, né, via linhas de comando ou via blocos de linhas, você tinha que conversar com o computador para ele fazer a coisa que você precisava. Na língua dele, que era uma língua que você tinha que aprender. Você tinha que aprender. Agora, vamos dizer assim, o computador aprendeu a sua língua, mas a lógica ainda é a mesma. Exato. E aí, assim, tudo bem, a grande corrida aqui é, olha, o dia que essas empresas... Porque, grande lance, o dia que essas empresas não vão precisar mais de programadores que ganham muito. O problema é sempre esse. É sempre, tipo, as pessoas, quanto de salário as pessoas ganham. Quando eu puder, né, aniquilar todos os trabalhos, esse é o sonho desse tipo de empresa. Então, assim, cria-se uma coisa para, ok, vou substituir os programadores, mas você ainda vai ter que aprender lógica de programação, porque senão você não vai fazer bons prompts. Cara, eu não sei. Né? Eu não sei se eu
Eu acho que assim, é muito importante. Você faz prompts melhores se você entende como a máquina pensa. Eu concordo com você, tá? Mas você faz prompts melhores ainda se você sabe pedir coisas, ponto, no mundo. Pessoas, isso é uma coisa que eu já assim, eu tenho bem clara nesses meses. Pedir coisas do mundo. Se você não sabe se comunicar com o outro, se você não tem clareza no pedido que você faz, se você não é uma pessoa que tem um domínio muito bom de linguagem, você não sabe pedir seus pela prompts máquina. não vão ficar tão bons. Sim. Tem uma outra coisa que eu coloco na conta, que é repertório. Então, Super. você conseguir descrever graficamente, Perfeito. literariamente, estilos, né? Enfim, Dar contextos, dar referências, né? Você vai ter o produto final muito... Super. Isso é bem interessante porque, pra mim, eu olho muito pra imagem, né? E a parte audiovisual, né? O meu trabalho é muito orientado pra texto, planejamento. Eu não sou uma pessoa de audiovisual. Então, na hora de fazer prompt de imagem, eu sofro. Ao contrário dos meus colegas no projeto de AI, que é uma galera mais que olha pro design, mais do audiovisual. Tipo, que, puta, vai pensar a imagem, fala do... é tal lente, com tal enquadramento, com tal referência. Eles já vêm na cabeça e eles sabem traduzir aquilo pra um prompt. Eu não sei. Só que o lance da inteligência artificial é justamente te dar o repertório pra você conseguir se tornar isso. Então, tipo, agora, por exemplo, que eu já tenho as manhas, eu vou pegar uma referência, eu vou subir a referência e vou falar assim, descreve pra mim qual que é o ângulo da lente, qual que é Tem a ordem que você qual que é a bota. estética. Tipo, aí eu vou falar assim pra ele, eu quero que você me ajude a pensar em ideias não óbvias de ilustração pra essa pauta. Vamos supor que eu tô fazendo um texto. E aí você vai me dar... Eu quero que você me dê 15 opções. Essas opções têm que ser completamente, tipo... eu quero completamente diferente de uma da outra. E aí você vai pegando esse conhecimento que você não tem e puxando de dentro da AI. Agora, obviamente, o Olga sentar na frente de uma máquina e fazer um prompt, o que eu vou demorar 3 horas pra chegar num negócio legal, o Olga vai fazer um muito melhor em meia hora. Porque sabe pedir. Porque tem um repertório, que é isso que a Suda mas falou. eu acho até mais do que isso, tem um filtro mesmo, né? Porque eu acho que também tem uma questão que pra mim é mais complexa, e eu concordo com a raciocínio da Suda, e pra mim é o que de certa forma tá travando pouca gente, é que ainda você percebe, é uma mente de programador. Mesmo gerando imagens, e eu consigo fazer coisas bem interessantes, tanto que pra mim a coisa mais interessante que saiu agora e ao mesmo tempo mais assombrosa que saiu agora eu vou tentar botar todo mundo dentro da conversa, tá? Porque mesmo a gente falando de prompt, a gente sabe que tem gente que não sabe o que é prompt. Então prompt é aquele código, aquela linha que você escreve campo que abre, né? pedindo o que você quer dizer. Então assim, agora, recentemente, o Midjourney fez o sref, ou seja, eu posso pegar várias fotos do Maurício de Souza, vários desenhos do Maurício de Souza e jogar um monte e falar sref, tipo, eu vou ensinar os caras a copiar mesmo o Maurício de Souza. E aí eu posso misturar o Maurício de Souza com, sei lá, qualquer outro artista menor e ficar lá pedindo pra ele. Agora eu sinto que ele fugiu minimamente da cabeça de um programador fazendo imagens. Tá. O primeiro raciocínio, porque assim, quando a gente pensa na criatividade na nossa cabeça, é isso que o nosso cérebro faz. Sim. Ele junta um monte de coisa, um monte de referência que a gente tem, às vezes até inconscientemente, de coisas que você nem sabe. Então, assim, eu quero fazer um mangá. Aí, assim, óbvio, eu posso pegar um monte de referência de mangá mesmo, mas o nosso cérebro vai juntar com o almoço na casa da sua tia, tipo em Botucatu. E você nem sabe por quê, e de repente vem uma coisa, aquilo é o pulso da criatividade. Antes, me parecia um programador fazendo coisas como um programador. E eu, assim, fui estudar para entender como o Midjourney faz e tal. E você fala, cara, ainda é um super ranqueamento, ainda é uma grande colagem. É uma super colagem. Mas muita gente vai falar, Olga, mas a criatividade não é uma grande colagem. Tem aquele comentário maravilhoso, Everything's is Remix, né? Que tudo na vida é remix, tal, que fala um pouco disso. Mas, assim, quando a gente misturava com a nossa vivência, tinha uma parte subjetiva. E eu acho que o problema ainda tá nisso. Não tem nada subjetivo. E quando você vai estudando, você vai falando, puta, não tem nada subjetivo a não ser o nosso jeito de pedir. Talvez a subjetividade tá aí. A única parte que a gente consegue ser criativo é nesse jeito de pedir. Mas quando a gente começa a aprender, a gente vai perdendo um pouco essa criatividade, sabe? Não sei, não. Mas fala aí, Suda. Não, eu só ia comentar que a gente tá aqui já um pouco de tempo falando sobre IA generativa, até porque é a que está mais quente, mas como essa é uma pauta que, né, abre o escopo, porque AI é
toda e qualquer Isso, AI. justamente. Então é muito interessante até a justificativa de por que a gente tá, por que estamos nessa, né? É um assunto que tá atraindo a atenção de todas as pessoas. Eu respeito aquela coisa, né? Aquele famoso dado do o GPT foi a plataforma que adotou, né? Que teve 100 milhões de usuários mais rápido na história, 2 meses, né? Sim. Aquela coisa toda que a gente já comentou em programas passados, justamente porque atrai, né? Medos, atrai angústias, atrai até oportunidades, enfim, né? Coisas de mudanças profissionais, mas eu sempre gosto de bater muito nessa tecla. Inteligência artificial não é um troço que não tá aí já faz um tempo. Está, sabe? A gente dava outros nomes, mas ele fazia coisas impressionantes. Vou dar um exemplo. A gente recebeu em braincasts muito passados, assim, pessoas especialistas pra gente falar em fraude bancária. O sistema que faz análise de fraude bancária aprende sozinho, ele é destinado a entender padrões e aprender a partir de novas compras e tá sempre aprendendo de acordo com o que você vai fazendo. É uma AI. Isso é uma AI. Algoritmo de redes sociais, que vai aprendendo com o que as pessoas vão colocando, com o que você vai consumindo e como você vai interagindo com o conteúdo. AI. Mas a gente chama de algoritmo, a gente chama de uma outra coisa. Tinha outros nomes. E mesma coisa quando a gente fala esse exemplo dessa empresa que foi multada. AI em mercado financeiro é um negócio que já existe há muito tempo. Assim, eu tenho amigos que já estão falando dessa coisa assim há mais de 10 anos. Tem mesmo. Porque é análise preditiva, é estatística. Exato. Então, assim, você já tem modelos, você já tem os algoritmos que vão aprendendo de acordo com os movimentos mesmo de compra e venda de tudo que é feito, né, dentro de bolsa ou com outros tipos de título e vão performando melhores compras ou melhores intervenções ali com a carteira dos clientes. Tudo tem AI. Então, novamente, a gente está aqui num momento em que essas coisas tinham AI, mas ninguém falava nisso, não era uma questão para nós. A gente chamava de algoritmo, a gente chamava de caixa preta, a gente chamava de qualquer outra coisa que não era inteligência artificial. Mas aí surge a AI generativa, né, no seu exemplo, né, mais bem acabado de produto final ao cliente, né, a GPT, né, o chat GPT ali com tudo que ele trouxe, mas todas as outras que carregam, que vem junto. Então agora, de fato, eu coloco AI na boca do povo. E aí é muito engraçado, porque é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Um monte de coisas. O Cris fez uma brincadeira quando a gente começou a falar dessa pauta, que é alguma coisa que deve ter passado mesmo na cabeça de muita gente na hora de empacotar seus produtos. Nós já temos AI. Total. Já temos AI aqui, só falta empacotar. Não tá na embalagem, tem que trocar a embalagem do produto. Só que é o mesmo produto. Tem que botar o carimbo. Exatamente o mesmo Mas produto. sabe uma coisa que é interessante? Até vai ser meu coisa boa. Eu tava ouvindo no The Shift. The Shift. Né? Um beijo pra Cris De Luca. É bem engraçado, porque talvez um grande diferencial mesmo da OpenAI foi mostrar pra gente tão rápido isso daí e deixar uma versão gratuita tão boa disso daí. Saca? Dessa nova tecnologia, porque normalmente o que a empresa faria? Tem uma parada aqui, eu vou fazer a versão gratuita muito ruim e a paga muito boa e não vou deixar essa galera mexer nisso porque eu tô desenvolvendo ainda. Não, os malucos fizeram a gente trabalhar com o beta do beta. Porque eles até precisavam das informações das pessoas, né? Isso eu preciso. Então, assim, é meio engraçado. Porque não acho que eles fizeram porque eles queriam. Acho que até foi uma capacice mesmo. Não, né? gente, é que na verdade tem uma coisa sobre a origem da OpenAI. A OpenAI é uma ONG originalmente. Originalmente é isso. Agora ela é uma empresa mista, inclusive, né? a briga interna é essa, né? Que tem uma galera... Isso. Mas a ideia de você ter o GPT aberto, inclusive hoje o GPT novo, o que eles fizeram foi liberar o For All, que é a versão mais nova. Grátis. Geral, grátis. Geral. E isso não é porque eles são incríveis ou bonzinhos ou... Assim, obviamente deve operar de várias maneiras como estratégia, sem dúvida. Mas assim, tem a ver com essa disputa interna de manter aspectos da missão inicial, que é fazer uma tecnologia de AI que seja benéfica para o mundo e seja acessível e democratizada. Como tem essa disputa, muita gente saiu fora porque eles estão cada vez mais sendo pressionados por virar uma empresa que dê lucros. Gente, mas a gente já viu nascer um monte de empresa do Gift Hub, que a gente já viu lá, que tava aberto o código, depois todo mundo começa a copiar e foda-se. Tipo, que é isso, né? A gente vê várias, um monte de API que a gente vê, você fala, cara, tem 15 que gera vídeo, que é
igual. Mas sabe o cara uma- pegou a mesma coisa e tem várias que são fechadas, tem várias Mas que você são sabe que- abertas, né? Falei. Fala. Pra gente chegar nesse ponto do Now with AI, eu acho que tem uma linha de produtos, né? Que eu acho que deixa mais claro como... que essa divisão fica mais clara, que é a coisificação da AI, né? Quando a gente começou a botar isso em produtos, em hardware, né, em coisas novas, por exemplo, eletrodoméstico, né? Por exemplo, televisão, máquina de lavar com AI, já acende o alerta, né? É aquela questão, você quer a sua máquina de lavar roupa gerando conteúdo? Isso, exato. Eu quero... Exatamente. Não, mas você pode querer sua máquina de lavar roupa, tipo assim. Você pode querer ela assim, ó. Roda pra mim um ciclo curto e Você seca falar depois. com ela. Uma secagem rápida, por favor. Aí você pode querer. Aí ela vai ter AI generativa, porque ela vai precisar gerar um significado em cima do que você disse, mas é pra dentro dela, não é pra fora. Ela poderia gerar pra fora. Sim. Ela pode te responder. Aí ela vai ser generativa pra fora. Porque ela vai falar, claro, Ana, você já tá com, sei lá, você gostaria que eu usasse qual sabão que você colocou aqui dentro? Aí ela é generativa. É uma máquina com AI que eu acho útil, que já tá Mas o que a gente tem hoje não é, né? Mas O que tem que ser. Eu falei com a minha hoje direto. Não, tô brincando. Aí a gente cai numa... Louca, né? Em casa, falando A gente cai numa... Com esse seu exemplo, a gente cai num dos meus exemplos favoritos de picaretagem. Que isso, meu? É sério. Surgido recentemente, que é um negócio chamado Rabbit. Isso, esse ponto que isso eu ia aí chegar. é. Nesse, no Rabbit e no... Qual aquele outro? O Human Pin. Que os dois falharam miseravelmente porque... mas o Rabbit, assim, o Human Pin, por pior que ele seja enquanto produto, ele ainda é menos picareta, porque ele é só um produto muito ruim. Limitadérrimo. Que é o bagulho que você coloca aqui pra quem não se Puta, lembra. não, explica o aí, Rabbit, explica. O Rabbit mentiu. O Rabbit está mentindo sobre o que Pera ele aí, faz. guarda o Rabbit que a gente vai chegar nele. explica E o main pin é aquele que você coloca aqui. Isso. Teoricamente começar- ia substituir o seu smartphone. É todo Ele- mundo querendo ser o famoso bagulhinho do Her, né? Ser essa isso. inteligência artificial que você vai interagir com ela por voz, enfim. E o main pin projetava coisa na Nada sua a ver. mão e você fazia movimentos. E você podia... A tese deles é que na melhor versão desse produto, o seu smartphone Será ia iPhone deixar de killer. ser... Exatamente, iPhone Killer. Então esse foi um produto ruim. Foi muito Criticado. Foi muito criticado. Explica aí agora o Rabbit. O Rabbit é muito parecido, né? Só que a diferença dele não é para ser carregado, ele é para ser carregado mais ou menos como um smartphone. Ele é um troço, né? Ele tem uma tela. Tem um botãozinho tem só. um scrollzinho. Sabe o que me lembrou aquela interface? O Zune. Nossa, é verdade. Cara, olha aí, ó, a Microsoft aí. Mas o show design bonito. Não, ele é legal, ele é todo descolado. Mas aí temos alguns problemas. Ele prometeu umas coisas e ele não tá entregando. Posso falar acho que uma coisa... Pra mim, o pior problema do Rabbit é que Rabbit é nome de vibrador. Todo mundo sabe que Rabbit é vibrador. Eu não sabia. Quem não usa vibrador não vai saber. Mas todo mundo que usa sabe. Esse programador não sabia. Exato. Aí pra começar, você bota o nome do produto de vibrador. Aí que a expectativa que você gera é que não vai ser cumprida. Não vai ser Um cumprido. vibrador com AI. Vibrador Não, com isso AI. Tá aí. esquisito, hein? Ai, É um amante real, né? É lógico. Aprendendo como é que você reage. Existe. E aí vai Total. E isso poder é- conversar com o seu vibrador, Mas né? de qualquer maneira, então. Eu tô que nem o meme do... Mas esse exemplo é bom porque ele tem uma complexidade, claro, porque ele tem sim camadas. O Rabbit ou o vibrador? O Rabbit, o aparelhinho, Tá né? É Rabbit R1 é o nome do aparelho. R1, é verdade. Nossa equipe tá morrendo aqui, galera. Então, Desculpa, causamos gente. quebramos a equipe técnica. Mas de qualquer maneira, esse aparelho, né, este device aí, ele prometeu uma coisa, que é eles iam desenvolver né, o que eles estavam chamando de LAM, né, que era como é que eu converto linguagem, né, Large Action Motion, ele exato, em ações complexas, ou seja, que não são meros triggers, que não são meras linhas. Então, qual que é o grande lance aqui? Se eu tiver numa interface ali com o ChatGPT, eu preciso dar ordens muito específicas, mas ele não vai aprender, por exemplo, para mim, a fazer certas coisas. Eu teria que plugar um certo serviço, por exemplo,
que pode ser rudimentar, como uma Só Alexa. pede um Uber. Não, como uma Alexa, por exemplo, para ela entender assim: olha, eu quero escutar tal música no meu Spotify. E aí a Alexa começa a tocar, né? Porque ela tem um trigger lá muito simples, você só dá com essa ordem, ela não entende se você pediu uma outra coisa, e o lance todo deles então, ela vai aprendendo com você, né? Ela já aprendeu em 800 serviços como é que se faz as coisas, mas ainda assim você vai poder ensinar. Então você vai poder botar a câmerazinha, mostra como é que se faz no serviço web que você... Tô a fim de ouvir uma playlistzinha, um Rabbit. Aí ele sabe que você quer que ele toque no YouTube Music. Tipo isso, né? Coisas desse tipo. E é nesse ponto que não chega a ser Pepe, já tirei a vela, mas é péssimo, assim. É quase tão IA quanto... Lembra do If This Then That? É mais ou menos isso. É nesse nível de comentário, eu não testei, porque eu não comprei. Nesse nível. Tanto que o grande lance Isso fez um sucesso no LinkedIn que você não sabe. A galera ficou toda animada. Com Rabbit. Não, mas é que agora, estão chegando os reviews. Eles e o Manny Pin, né? Os dois. É verdade, porque eles tinham adiado o lançamento, aí não tinha nenhum review verdadeiro. Isso. Tava rolando, né? Agora tá chegando os reviews e agora tá chegando as primeiras, como posso dizer, as primeieiras denúncias. Denúncias. Fraude. Estão acusando a Rabbit de fraude. Que é isso. É o juiceiro. É a juiceira, exatamente. Mas tinham cantado essa bola porque eles estavam enrolando pra lançar. Eu lembro que rolou assim, vai lançar, a gente tá lançando, tá vindo aí. Pré-venda, compra, e nada de sair. Eles adiaram muito. O grande ponto, assim, já começa, assim, tem muita coisa errada. Eles prometeram que iam ter um modelo deles, que prometeram, inclusive, antes do lançamento, ser mais rápida que a GPT, e 70% do produto está baseado na API da GPT. Já começa daí. Aí tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho de produto em Perplexity também. Aí vem o pulo do gato dessa coisa do por que o sistema... Como que seria os lances de você pedir um Uber, por exemplo, né? Porque ele prometia isso. Você vai pedir um Uber de tal lugar a tal lugar, ele iria entender tudo e pedir o Uber pra você. Ou, eu quero comprar no DoorDash tal coisa, pra ser um iPhone killer, tem que ser isso. E ele iria entender. Esse tipo de coisa, eles meio que programaram essas ações, assim, existe um serviço que basicamente você faz isso. Você pode criar ações dentro de alguns sites. Qual que é o problema desse tipo de serviço? Se mudar qualquer coisa na interface, quebra. A gente falou junto. Mas é isso mesmo. E é isso. E esses serviços não estão funcionando sistematicamente. Tipo, você vai tentar... Caralho, eles fizeram automações rudimentares e falaram que era um modelo inteligentíssimo. Exato. With AI. É o Now With AI. Now With AI, assim, muito. Só que, qual que é o lance? Eles venderam 10 milhões em produtos, pegaram outros 20 milhões em round de investimento. Isso, exatamente. É nisso que o dinheiro Por vai isso indo, que cara. o E eles não combinaram com Eles nenhuma fizeram uma empresa, né? gambiarra, né? É isso. Já tira a vela. Eles cataram um modelo de linguagem pra comunicar com automações, pra engatilhar automações que eles criaram lá, que existem, sei lá, 100. Aí se quebra a automação, se ela não existe, cagou, né? Vocês entenderam o meu ponto? Que é programador pensando no mundo? É mente de programador. Não, eu não acho que isso é mente de programador. Isso aí é outra coisa. Mas, gente, qualquer pessoa que, se fosse no mercado financeiro, ia fazer a pergunta pros caras: calma aí, você não teria que combinar com a empresa X, com a Uber, mas com eles todas estão as enganando empresas? essa galera também. Então, ele prometia algo tão mágico que a minha linguagem vai aprender. Gente, vai aprender, ela vai entrar lá no site e ela faz pra você. O advogado ia falar isso: calma aí, você vai usar a interface desses caras. As pessoas você não entendem. Não é uma entendem, mas, caixa preta Olga, isso, eu acho que... Por que essas... E é possível. Os órgãos não é estão inviável, investigando, né? Porque, assim, eu acho que é engraçado... Engraçado não, né? É trágico. Porque não é nada engraçado, você tá enganando os consumidores, os beta-testers que estão comprando o bagulho, mas os órgãos lá americanos foram em cima de empresas que estão enganando os investidores, né? Porque aí o bagulho fica sério. Exato. E eu acho que esse é o caso do Rabbit, do Rabbit é... Porque vai pegar... E o Humane eu acho menos, sabe? Porque a Humane, ela é assim... Ela é claramente o MVP, né? Sim, é o primeiro produto mas lá, tava né? caro pro MVP. Sim. $700, ele né? é péssimo pro MVP. Não, e você tinha que ter uma assinatura, tipo um chip Tinha que ter dele. uma assinatura. Não é que tu botar o chip da telefônica lá. E ele não faz nada, né? Ele não... Agora é isso, né, também. Tem um monte de coisa que é assim, né? Você compra o gadget, eu tenho uns assim. Sabe? Você compra, aí você
Pra usar, você tem que ter a assinatura premium dele pra sempre. Senão ele vira um pedaço de peso de papel. É isso que eu acho muito maluco desse momento que a gente tá, cara. Parece que não tem um advogado, parece que não tem diretor de criação, parece que só tem programador copiando os filmes dos anos 80 e pirando na vida, eu não acho cara. que é isso. A minha leitura é um outro lugar. Eu acho que, primeiro, isso que a gente tá falando, que é o modelo de linguagem, acionar o software, entender e acionar esse software, isso não é impossível. Então, uma pessoa de tecnologia que olha uma promessa dessa, fala... Ok. Tá, dá pra fazer, eles vão ter um trabalhinho, mas dá pra fazer. Eles estão investindo, dá pra fazer. Então, isso é uma pessoa de tecnologia. Quando você olha pra um advogado, se ele entende muito de tecnologia, ele vai pensar a mesma coisa. Ele vai falar, dá pra fazer. Os caras estão fazendo, fez a pergunta certa, dá pra fazer. Se eu sou da Uber e falo, por que esses caras estão usando sem me pagar minha ferramenta? Mas minha ferramenta tá sendo não base precisa pagar. do que os caras estão usando, pagar. fingindo que eles são usuários comuns. Não porque precisa seria pagar, isso. Olga, tipo, porque você precisa fazer só o seguinte, você precisa ligar uma API que acione o caminho até o app da Uber. Mas isso não significa que você precisa pagar o app da Uber. Até porque o usuário tá chamando o Uber, tá gerando a receita. Entendi, é só a interface. Né? Exato, daria pra fazer isso. Então, por isso que eu acho que não é... Eu acho que é picaretagem mesmo. Os caras tentaram dar uma volta. Tipo, vamos... Lembra, como chama aquela empresa daquela moça, Ana Delvey, que enganou um monte de gente? Sim, do teste rápido, né? De sangue, sabe, que tipo, quando a coisa... Até anos. Eu prometo uma coisa, essa coisa talvez seja possível, mas no meio do caminho dá problema, e eu vejo que não é. Só que muita gente já investiu grana, e aí eu preciso dar um jeito de entregar. E aí eu entrego, você faz o falso. Mano, eu pinto tijolinho de... Eu pinto tijolinho na casa de madeira. É mais um dos casos. Eu lembro que eu fiquei vendo muito isso e falava, gente, quem viu o contrato disso, gente? Como você bota dinheiro? Você não bota pro seu advogado ler e o advogado fala assim, calma aí, isso é uma maluquice. Eu quero falar uma coisa pra vocês assistentes e ouvintes. Se vocês são da área jurídica, esse homem aqui não é. Mas ele é pra vocês... Isso aqui não, gente, é uma desculpa, pepita é só de senso ouro. crítico, gente. Olha porque eu acho que não tem muito sentido. Porque é isso mesmo. Se eu sou a empresa, eu falo, cara, se eu mudar um detalhe na minha interface, essa API vai ficar obsoleta porque ela não vai conseguir se atualizar, pô, eu posso fazer isso e quebrar um negócio do outro. Então, assim, me parece que nesse momento tá todo mundo tão empolgado. É por isso que você não faz... Você não cria um produto baseado neste tipo de automação. É isso. Ninguém faz isso. A lógica seria ou achar uma automação que consegue fugir disso ou falar pra empresa. Me parece Fire Festival. Saca? A gente não tá aprendendo nada com esses exemplos, né? Assim, quando você vê o nível de empolgação que as pessoas têm quando um produto desse é anunciado, a gente não aprendeu nada com o que deu... Assim, deveria ter criado uma casca, um certo ceticismo para quando aparecer, fazer as perguntas que o Olga tá pedindo que sejam feitas. Tá, me mostra aí como é que isso funciona antes de todo mundo vender isso. Não, e mesmo impacto ético, é isso que eu falo, assim, calma, agora sobe aí a intentona comunista. O que eu não entendo é, cara, assim, a gente tá no momento que os caras liberam, principalmente na minha área, na área do audiovisual, os caras liberam um negócio que vão tirar milhões de postos de trabalho em 5 anos. Não acho que tá tirando agora exatamente. Porra, não tem uma discussão ética sobre isso, não tem nada, foda-se. A gente só joga, porque o programador teve a ideia incrível, sabe? Não tem uma discussão política, não tem, foda-se. Aí o Elon Musk chega e fala, ô galera, isso aí vai dar problema, porque ele não tá ganhando dinheiro ainda. E é isso, tipo, foda-se, não tem uma discussão. Aí a gente tem um presidente que não tinha um celular, o Biden tem 985 anos. Caralho, sabe, tipo assim, é sério, gente. É sério, a gente tá num momento muito, muito transformador mesmo. E a gente não tem uma discussão adulta sobre isso, nem no impacto. Não, é um monte de programador fazendo programações ISIS. E não estão pensando, tá todo mundo mó ego, vivendo num mundo que não tem impacto nenhum no mundo real. Eles discutem entre eles. Então, assim, foi muito interessante ver aquele último lançamento do OpenAI, vendo os caras jovens, muito empolgados, brilhantes, falando, caralho, a gente é muito gênio. Uma parte da empresa vazando por questões éticas, que na verdade não era questões... A questão ética era, eu trabalhava no lance da programação que era tudo livre, agora não tá mais livre. Meu amigo tá ficando rico. Não era um lance assim, a gente vai destruir uma lógica do especialista numa sociedade capitalista que paga, porque assim, eu desenho o dia inteiro, logo eu desenho bem, então meu mérito é desenhar bem, por isso eu mereço ser pago pra isso. Não, aí a gente tem um monte de jovens empolgados, gênios na sua área de atuação, mas muito pouco. Aí quando a gente vê a história da bomba atômica, a gente fala, foi a mesma coisa. Você bota um monte de nerd lá fazendo a fusão nuclear e ninguém discutindo assim, que impacto tem gerar uma bomba que mata milhões de pessoas? E eu sinto,
não é tão apocalíptico, mas eu sinto que essas discussões ainda, elas estão muito dentro de um mundo muito técnico e a gente tá agora produzindo coisas na academia. Aí você vê um livro ou outro que fala assim, vamos discutir isso. Não, mas na academia eu acho que tem mais tempo. Exato. Onde não tá é na sociedade. Isso, aí na ou sociedade, nos governos, né? Na sociedade, para definição de política pública e entre as pessoas mesmo. Porque eu digo assim, na academia tem, mas eu digo assim, não é, a discussão na academia ela não é tão rápida. Era a mesma discussão. A academia, mesmo na artes plásticas, já discute usar arte digital, tanto que nenhum artista plástico está assustado. Mas a discussão existe e ela também existe em, sei lá, em algumas organizações de sociedade civil. Então vamos destacar aqui. O problema para virar lei é que essas... E aí, Olga, né, eu vou concordar com tua linha de raciocínio, porque montou o que a gente está vivendo agora. Esse grau de especulação em cima das tecnologias e tudo mais, e sua capacidade de inovar e tudo mais, criaram monstros, criaram empresas que têm um valor inimaginável. Essas empresas têm um valor e um dinheiro circulante que é maior que países, é maior... Né, que compra o governo dos países. A gente viu as leis do Brasil sendo mudadas porque tem a bancada digital do caralho de plataforma mudando a nossa lei. Toda vez que essa coisa entra numa discussão, assim, já existem leis que previnem, inclusive, o aparecimento de empresas desse tamanho. Tipo, né, leis antitrust, cartéis e uma série de coisas e antimonopólio foram criadas lá no começo do século XX porque já deu merda. Já deu merda lá atrás. Mas estamos de novo nesse momento não, a gente não pode mexer nessas empresas porque senão China, né? Sabe, é sempre um medo, é sempre alguma coisa, é sempre o medo maior, né? E aí a gente cai nisso. Então, estamos diante de uma discussão muito séria, com gente muito séria pesquisando, com gente muito séria alertando, assim, há muito tempo, outros tipos de inteligência artificial. Vou dar um exemplo, o lance de... VR. Reconhecimento facial. Então, toda a parte de... Nossa, isso aí é um buraco. De ID, então, toda a inteligência artificial que está por trás para fazer essas coisas, tem um buraco grande, tem gente alertando há muito tempo em relação a isso, mas, né, que a gente cai na coisa de... Então, se permite fazer experimentos, se permite... vamos contratar, vamos colocar, vamos né? Então, com AI tá rolando agora nesse nível. Quem conhece, quem vai a fundo um pouquinho em AI, sabe que a generativa, GPT, Gemini, qualquer uma delas, não é para fazer pesquisa. Justamente. Não é para fazer pesquisa. Ela vai alucinar dados. Então você tem que chegar, né? Geralmente que eu falo, né? Até brinco. Você tem que dar os dados, aí deixar ela brincar com os seus dados e te dar insights, né? Te dar coisas que você não tinha visto ali. O seu exemplo de quando você pega uma pilha de desenhos do Maurício de Souza e joga para ela, fala, eu quero que você aprenda daí. Eu quero que você me tire coisas que eu não tô vendo daí, né? É mais ou menos isso. Então, mesma coisa com qualquer tipo de dado. Mas não é o caso da gente poder fazer pesquisa. A gente está agora discutindo, sei lá, o governo do estado de São Paulo querendo substituir certas aulas por... Pergunte para GPT, sabe? Claramente não ter... E mesmo essa disputa, não tá na seriedade, né? Antes o Bing estava evoluindo para justamente mostrar a fonte. Da onde vinha aquela pesquisa, né? Tipo, ser um super Google. Aí agora já, tipo assim, não, dane-se. As pessoas não querem saber a fonte. Agora, tipo, as pessoas querem ser ignorantes mesmo, elas vão acreditar fielmente. E o Google vai copiar, porque é isso que eles estão propondo. Justamente, falou, cara, ferrou, a gente vai fazer isso, a gente vai pra esse lado. Mas, gente, eu não discordo de nada que vocês estão falando. Acho que tem uma visão que apesar de ser razoavelmente catastrofista, também é bastante pragmática sobre o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente vê a ferramenta líder desse mercado avançando em colocar fonte, que antes não colocava. O GPT agora novo, ele insere fonte, a fonte é melhor, com clique. Tem movimentos. As discussões não estão sendo feitas como deveriam, mas a OpenAI, por exemplo... E acho que deveria fazer muito mais, mas é a que mais faz, que tem o Red Team, que é o time que faz as checagens mais, maior Red Team, o mais longo. Eles descontinuaram não, mas eles deixaram, o Sora tá demorando pra lançar, porque eles adia notoriamente e demora mais pra lançar produtos, ou cancela o lançamento de produtos, porque eles têm essa origem meio ONG, meio queremos fazer o bem. A gente não sabe em que momento isso vai se perder,
se os caras que ficarem Mas lá eles dentro... desmantelaram aquele time que era o que discutia as implicações. Justamente. Foi há 2 éticas, semanas né? atrás. Uma Foi. galera que parecia ter, mas ainda acho que a discussão ética deles ainda acho que era muito esse mundo muito nerd, sabe? Tipo assim. Não, eles têm um board, é diferente. Eles têm um time. Eles têm várias instâncias de discussão. E, assim, eu não tô dizendo que isso é o melhor jeito, eu tô falando o que eu sei. Eles têm várias instâncias de discussão ética sobre os que eles desenvolvem. Eles têm uma instância de testagem do Red Team, que são pessoas... Qualquer pessoa pode se inscrever para testar, e aí testam tanto na perspectiva de funcionalidade, mas também ética. Eles têm um board mais amplo, que não é um board tipo de 20 pessoas, mas é mais gente, mais tipo da sociedade civil, políticos, empresários, sei lá, gente de várias instâncias da sociedade que testam os produtos e discutem. E eles tinham, aparentemente, esse time interno que, se eles terminaram, vão contratar, não sabemos. Mas das empresas de tech... Assim, e de novo, eu não acho que isso é o ideal. Só que das empresas que desenvolvem esse tipo de tecnologia, eles são conhecidos por serem os mais precavidos, os que têm mais estrutura disso. Mas é isso que a gente fala, Nana. E mesmo assim é muito insuficiente, porque assim, que discussão ética que você teve de copiar o acervo de imagem da Getty pra criar um... Exato. Sabe, tipo assim, esse Sora parou nisso, já falou assim, cara, agora a gente vai copiar filme? Se teve a discussão, foi uma discussão ruim. Mas assim, o lance é que não tem instância, cara. Não existe instância de discussão, não tem regulação. Não tem regulação. Não tem definição legal nenhuma. Ninguém sabe o que fazer. E, tipo, basicamente, os caras estão avançando, que é o que se faz, que é o que você tá falando. É o que se faz com tecnologia. Se não tem lei, mas isso vale pra qualquer coisa. Se não tem uma lei falando que não pode, permitido. Você continua fazendo. Exato. Ninguém vai parar e falar assim. Você não tá dizendo que é proibido, pode. A não ser que você, novamente, evoque leis que já existem. Exato. Então, por exemplo, tipo, antes de surgir... Mas aí vai ser uma disputa, né? Uma disputa jurídica, né? Óbvio, É a lei que já existe, não se enquadra. Né? Mas é isso, mas ó, assim, em cima dessas empresas, e aí depois já pode botar, né, uma empresa que com um aporte de 30 bilhões, aí tem que entrar nesse time também. Faz parte da Microsoft, aquela coisa toda. Então, empresas grandes demais, empresas que precisam de alguma maneira ser desmembradas, precisam ser quebradas em mais serviços, que inclusive podem ser ter interoperabilidade, não tem problema nenhum as coisas continuarem funcionando, mas não dá, né? A gente tem, né, a IA surgindo pro bem, pro mal, aquela coisa, mas a gente não vê uma perspectiva de não viver essa internet de feudos que você tá descrevendo, né? Que é isso, a gente tá sempre nos cercadinhos, compra um produto e tem que fazer assinatura premium, senão ele vira tijolo. Isso é um absurdo do ponto de vista. Quem comprou computador, quem montou computador, minha gente? Acho isso um absurdo. Como assim você não é dono do seu hardware? Como assim não... Sabe, é o famoso... Como assim eu não posso botar Linux nisso aqui, pô? Total. Parece que tem um cadeado, né? Aí você tem que pagar pela chave, mas você já comprou. E é isso que eu acho interessante, assim, porque a gente tá vivendo realmente de novo esse momento de transformação. A gente ainda é a geração que baixou música de graça e a indústria fez a gente voltar a pagar, então a gente sabe que as coisas se transformam, que tem coisas que a gente questiona hoje e parece impossível, mas você fala, cara, se você juntar um time de marketing e lobby cara, a gente desacostuma rapidinho, sabe? Tipo, em 2 minutos a gente desacostuma. Então, isso que eu acho mais complicado, assim, como a nossa sociedade está aceitando tudo tão fácil, e eu entendo que é tudo muito maravilhoso, aqui eu tô fazendo advogado do diabo, mas eu poderia gravar um outro podcast defendendo várias coisas também, mas eu fico muito com essa sensação, sabe? De falar assim, cara, a gente é a geração que tá vendo o começo disso. Eu acho que é porque é muito rápido, Hugo. É diferente. Justamente. É mais rápido do que todas as outras coisas que a gente já viveu, e a gente viveu coisas rápidas. Eu concordo. É por isso. Porque assim, eu acho que é por isso por outras coisas, mas especialmente nesse momento, essa impressão de atropelamento, não que eu tempo concordo, de não dá começar tempo. Quando você começa a pensar, pera, tem que discutir regulação do quê? Do negócio que ficou pra trás, já tá obsoleto. Quando vocês vão discutir agora, outro. porque já apareceu outro. Então, isso é um fator muito tenso, eu não tenho uma resposta, ninguém tem. Isso é uma coisa que se coloca como discussão. Tipo, a gente chega essa exponencialidade do que é uma tecnologia que desenvolve uma tecnologia igual a ela, ou uma tecnologia melhor, porque aí, como que você faz as discussões, né? Aí, há quem proponha que você usa as AIs pra fazer as discussões junto. E, ok, se for uma AI treinada pra isso, acho que são caminhos. Eu realmente acredito muito que o caminho tá... As pessoas têm muito medo de AI. Claro. As pessoas têm muito medo. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas teve um post que eu fiz no Twitter, ex-Twitter, né? Não sei se vocês conhecem essa rede. O X agora. O Twitter. A rede ex. Foi um post, tipo, 10 coisas que você pode fazer no ChatGPT que são legais, assim, que eu fui canceladíssima. Eu falei pra vocês. As pessoas tiveram reações... Eu fui, assim, foi desejo de morte, ameaça.
As pessoas têm uma reação muito virulenta, especialmente nesse caso dessas relações que eu tive, foram pessoas que estão muito alinhadas, vou só dizer isso, muito alinhadas comigo na perspectiva de orientação política. As pessoas de que eu recebi o ataque. Elas, não sei se elas sabem disso, não sabem, não importa. O que importa é que eu notei isso. As pessoas têm muito medo e tem uma reação de ódio, que é muito visceral e que eu acho bem compreensível. Lembra no começo, daquelas coisas do começo do século que as pessoas falavam que vai o poste de luz, vai a volta do demônio, sabe aquela coisa da tecnologia se associar com o fim do mundo? E isso tá acontecendo muito com a AI, eu acho que tem todas as razões pra isso. É uma tecnologia bem... uma parada que é super meio futurista demais e que pode ser... O problema é quando você vê a entrevista dos donos, entendeu? Quando você vê, você fala assim, que eu acho que o lance é que não existe caminho pra gente fazer as discussões apropriadas sobre isso sem as pessoas usarem. Sim, sem porque conhecer. senão a gente vai ficar aqueles malucos velho que fica falando sobre proibição de droga sem não saber o que é uma maconha. Fala que as pessoas cheira maconha e fuma cocaína. É isso! Se você for fazer... Se a gente quisesse for fazer discussões justas, honestas sobre o que é positivo dessa tecnologia que pode ser usado e o que é negativo, e a gente precisa regular, porque negativo significa regular significa fiscalizar, significa fazer direito, fazer com o tempo. As pessoas precisam entender do que elas estão usando e ter medo, falar, não vou usar isso, não presta pra nada. Assim, não é o caminho, tá ligado? Eu acho que... Até bom, porque desmistificaria muita coisa. A ferramenta ainda tem 1 trilhão de limites, assim, limitações mesmo. Justamente. Não entrega tudo que pra mim o problema, tanto que eu até brinco, né? O problema não é o GPT, porque ele não cria, a gente tá falando de criar, mas ele não pensa ainda e não cria nada. Ele cria. Né? Mas eu digo assim, as próximas inteligências vão pensar mesmo. E vão criar a partir do zero. Ele cria a partir de dados. Ele não cria a partir de nada. Ele cria a partir de dados. Não, todas vão criar a partir de dados, Hugo. Não, justamente. Mas assim, não. A gente não sabe. Futuro a gente não sabe. Como assim? Elas vão ser treinadas com algum dado. Eu tô pensando, a gente tá discutindo uma delas, mas... Em suspensão... Tá muito bom o papo, mas... Você vai discutir agora filosofia. Isso. Exato. Aí é tipo, do nada surgiu o quê? O que a gente termina esse programa é o seguinte, tenha, assim, se você fosse colocar o seu dinheiro nessas coisas, né? Cuidado. Exatamente. Pense, né? Analise antes de sair comprando qualquer ideia. É a famosa coisa do... O caso do Rabbit. Se você quiser pegar... Foi o cara, ele custava $200. Não, se você 700. Não, o PIN custava 700. PIN é verdade, 700, verdade. ainda assinatura. Mas não, assinatura. o Rabbit era 200. Era mais barato. Olha, eu tenho $200 aqui para gastar Brincar. e ver se isso aqui vai para algum lugar. Beleza. Outra coisa é você botar muito dinheiro mesmo. Vou ter que trocar minha geladeira, minha TV botar muito dinheiro envolve... Fazer um investimento envolve, assim, entender o prospecto do que você tá comprando. Né? Então, assim, eu fico muito assustado porque com essa promessa de AI, o quanto de dinheiro de verdade tá circulando, sendo colocado em algumas iniciativas que são muito bizarras, que são assim, me soa muito caótico. Não tem um lance de expectativa das pessoas também? Tipo, por exemplo, um Rabbit desse, né? Se eu falasse, vou comprar, eu ia ter expectativa, assim, de um protótipo. É um primeiro modelo de um produto que ninguém sabe o que é. Mas eles não vendem dessa forma, né? Eles vendem de um jeito super... Mas aí a revolução do mundo. Voltando para o que a gente falou, gente. Tá sendo muito inocente, né, gente? Os caras não enganaram ninguém. É o primeiro produto dos caras. Se eles fossem tão maravilhosos assim, a Apple não tinha comprado já o Google. Tinha comprado, eles tinham vendido. Eu acho que a lógica é a mesma de sempre, gente. A gente tá falando que as pessoas foram enganadas por culpa delas, Hugo. Isso é horrível. Isso, elas são as vítimas. Não, o que eu acho que a lógica é a mesma de sempre para qualquer produto eletrônico. Você vê review. Tanto que que as duas foram detonadas praticamente pelo mesmo cara que faz o mesmo review. E as pessoas fazem agora mudou a revolução iPhone Killer e tal, antes de sequer testar, só pelo anúncio. Gente, isso é só clickbait, isso é pra dar clique no vídeo do YouTube. Eu tenho muitos produtos que eu gostaria que fossem, né, que dessem certo. Cita um exemplo lá do celular que, ia ter um sistema para... modular? Que era modular lá no passado. Esse gente, é um grande projeto. iPhone Killer é o melhor título de vídeo do YouTube. Dá pra pôr pra tudo. Exatamente. Todo mundo vai clicar. The New iPhone Killer? Pronto. Bota um thumb pra pessoa assim. Tem várias coisas que eu gostaria que tivessem dado certo. Não deram, são produtos horrorosos, assim. Tem eu vou fazer... por exemplo, eu cito que é de uma empresa legal, tal, que chama
Purism, né? Que fabrica computadores, então ela estava fabricando laptops, e aí bons laptops, por quê? Porque era um Linux ultra seguro, você podia escolher a versão deles ou o Cubes OS, que era super seguro, e como eles tinham controle do hardware, então tudo desligava, tudo era desligável, assim, em chaves, assim, não tinha nada que iria ficar ligado no seu computador se você não quisesse, mandando dados para alguém. Tudo era estritamente controlado para o seu computador ser seu, privativo, aquela coisa toda. Aí eles quiseram aplicar essa lógica para o celular. Lindo, né? Mas não funcionava com nada. Não funciona, o celular não funciona. O celular não é um smartphone, gente. É assim, sabe? Legal tal, mas infelizmente, né? Eu gostaria muito, mas não é, sabe? O celular Muito é ruim. bem. O produto é muito... Fica o aviso, né? Bom, voltaremos a essa pauta. A inteligência artificial no vai final, ser o final é igual o ET Bilu sempre disse, né? Busque conhecimento. Tá Porque Sempre. Todo programa, né? Se for ver também. ET Bilu Todo. e iPhone Killer. Tire suas próprias Isso. conclusões. É. Busque saber. Exato. Muito bem, vamos com a boa? Você tem Eu posso começar. Boa, vai lá. Qual é a boa, na verdade, é que na verdade não é nada bom, né? O que tá Não? acontecendo. Não, Nossa. não é. É, porque o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul não é nada bom. Ah, não é. Ah, tá. Não é nada bom. Mas eu tenho que dizer que eu tô muito... Sei lá, que eu andei acompanhando aí de redes sociais, apesar das fake news, apesar de toda essa coisa péssima que aconteceu, eu vi uma boa mobilização de todo mundo que, sei lá, de alguma maneira forma opinião, gente que, sabe, formador de opinião que... Ou o mesmo influenciador que aparece na minha timeline, assim, muita gente bastante mobilizada. Eu achei que a gente deveria fazer o mesmo. Então, eu queria abrir, né, esse espaço aqui, né, nesse Qual é a Boa, para incentivar as pessoas a doarem, mesmo já fazendo um mês que a coisa aconteceu. Tem lugares na cidade de Porto Alegre que ainda estão alagadas. As pessoas não têm perspectiva de quando é que vão voltar para casa, as pessoas não estão, né? O Estado, boa parte da infraestrutura do Estado vai ter que ser reconstruída. Isso é inimaginável o que está acontecendo lá. É muito punk. Então, assim, durante um bom tempo, a ajuda vai ter que continuar indo pra lá. Então, já que isso aqui vira um cortezinho bonito lá no nosso Instagram, né? Fica aí também, né, a dica para doar para coisas sérias. Aí eu, por exemplo, escolhi a CUFA para fazer a doação, que tá com uma frente nacional para levar donativos para lá, mas tem várias outras iniciativas fabulosas. Vale a pena se informar. Mas fica essa dica aqui, por exemplo, para se você não sabia de nenhuma, que eu duvido, porque muita gente está falando sobre isso, a gente está sendo só mais um aí a dar espaço a respeito de o que você tem que fazer para, né, ajudar o Rio Grande do Sul, né? Então, fica a sugestão da CUFA, mas tem outras iniciativas muito bacanas. Muito bem. Ó, eu vou indicar aqui um livro, meu Qual é a Boa, que é um livro do mesmo autor de Assassinos da Lua das Flores, que é o David Grann. O livro é Os Náufragos do Ager, uma história de motim e assassinato, que inclusive Martin Scorsese, nosso vovô, já comprou os direitos. Ih, mais um filme. E ele e o Léo DiCaprio estão nesse momento, espero, debruçados sobre esse projeto. É o próximo filme dele. Tá certo. O livro conta a história de um naufrágio que aconteceu no século XVIII, de uma embarcação que estava tentando cruzar, né, o Cabo Horn aqui na Patagônia, ali, chilena. Esse navio afundou e parte dos náufragos, depois de passarem pelas maiores provações, fome, quase morrer, famélicos, chegaram na costa do Brasil, onde hoje é Santa Catarina, e outra parte chegou uma outra parte menor chegou no Chile, e aí ficou uma guerra de versões do que aconteceu, e eles passaram a cada um apontar o dedo para o outro, e acontece um julgamento, né, que vai ser feito para descobrir quem que tá com a razão. E o livro vai contar com uma narrativa bastante cheia de reviravoltas, né, como se fosse uma ficção. O David Grann vai contar essa história. Então, assim, dá para você ler rapidinho. E ele tem um ponto que é de como
por trás dessa história tem uma discussão do próprio conceito de império, né? De como que o Império Britânico vai lidar com essas histórias. Então, tô ansioso para... O livro é bem legal de ler, tô ansioso para ver como que Scorsese vai botar isso na tela. Vendeu bem. Inclusive, quero ver o Brasil sendo representado. Sim, você quer. Exatamente. Olha o pachequismo aí. Isso aí. Então, isso. É Os Náufragos do Ager, uma história de motim e assassinato do David Grann, publicado pela Companhia das Letras. Eu vou fazer... O Qual é a Boa? Eu vou tentar fazer bem rapidinho pra caber no corte. Porque são 3. Primeiro, como não poderia deixar de ser... se você não sabe a essa altura, eu tô aí com a cabeça enfiada em AI, fazendo conteúdo sobre isso no Anacronia, meu perfil no Instagram, anacron.ia. Quero aprender a fazer prompt. Eu acho que AI não funciona. Entra lá e aí você tira suas próprias conclusões. Busque saber. Busque saber. É muito bom. Outro Qual é a Boa é o Caso Assunta. Série da Netflix, um True Crime. Eu adoro True Crimes. Um True Crime sobre um caso misteriosíssimo e triste de uma jovem criança que foi adotada por um casal espanhol em Santiago de Compostela. Ela era uma menina chinesa, a primeira jovem chinesa adotada por um casal em Santiago de Compostela, saiu no jornal, enfim, e adotaram essa menina bebê. Com 12 anos, ela foi assassinada, aparentemente, tudo indica que pelos pais, num crime que não faz nenhum sentido, não tem motivação clara e assiste a série. É ficção? Não. É uma história real, é um true crime. Entendi, é baseado numa história real, uma mas série você decide. Entendi. Isso, você decide. É uma linha direta. Como que é o nome? Chama O Caso Assunta. O nome da menina é Assunta. O Caso Assunta. E, na Netflix. Por fim, eu vou ter que abrir o canal pra ver o nome. Aí provavelmente vai dar play, vai tocar alto aqui, mas eu vou baixar bem rápido. Vai lá. Tá, pronto. Eu já tinha baixado. É um perfil do Instagram que chama Very Important People Show. Tá. E é muito engraçado. E eu tenho pouca referência de onde veio e por que ele é assim. E quem é essa pessoa, talvez eu devesse saber. Ela nem é tão grande assim. Fiquei com vergonha. Falei, se essa mina, que é a mina que entrevista, vai ver ela muito famosa e eu não conheço, vai ficar chato, vou passar vergonha. Mas não, cara, ela faz entrevistas com personagens muito importantes, mas que ninguém nunca entrevistou. Tipo, ela faz umas entrevistas com os 3 porquinhos. E aí eles dão uns depoimentos. Ela entrevista, tipo, sotaques do sul da França e o sotaque do norte da França. Aí estão os dois no talk show, discutindo a diferença deles, assim. É uma mistura de surrealismo com um roteiro muito bom de humor. E... pra mim, foi um negócio muito refrescante de conteúdo. Porque conteúdo a gente vê tudo sendo meio que imitado, né? É muito difícil achar um negócio novo de conteúdo sendo feito na internet. Isso aqui eu achei novo. É um formato muito fechado, é um programa de entrevista com personagens que não são entrevistados normalmente. Tipo, os 3 porquinhos e o sotaque do sul da França e do norte da França discutindo qual que é o melhor, qual que é o pior. Por isso que é Very Important People Show. Very Important People Show, exatamente. Muito bem. Olga Mendonça, finalize aí, por favor. Eu tava dando uma pesquisada só para falar melhor sobre o The Shift, que é o podcast, né, de tecnologia aqui, Família B9, da Cris De Luca e da Silvia Bassi. Cara, tem uma discussão que eu achei bem legal, foi um dos últimos, eu não me lembro qual que era, que o título parece ser quase uma continuação do nosso, mas na verdade elas falam numa escala um pouco maior do que a gente estava discutindo, que fala que acabou o hype da IA generativa. E é muito interessante, porque elas vão cruzando uns dados, óbvio, ainda está desenvolvendo, enfim, mas elas vão falando muito essa visão das grandes empresas de dados que justamente receberam uma puta grana, e aí depois elas descobriram assim, calma, mas será que a nossa empresa precisa? Como que a gente administra todos os nossos dados dentro da nossa empresa para isso fazer sentido? Enfim, é uma discussão bem de adultos, assim, que eu fiquei o tempo inteiro, uau! E aí eles falam de um negócio que eu achei muito legal, que eu nunca tinha ouvido, que chama Hype Cycle, que é meio que um gráfico mostrando sempre essa questão, né? A nossa empolgação, aí onde chega todo mundo bota a grana, depois o vale da desilusão. Então são vários termos que todas as tecnologias passaram, né? Super. Todas as novidades, assim. A gente nem discutiu aqui porque não deu tempo, mas quando a gente pensa no metaverso, tipo, acho que isso foi muito rápido. Essa foi muito esse rápido. Hype aí, né? E eu achei muito, muito legal. E a última, pra caber no tempo, saiu o disco novo da Nath Peluso, Graça. E eu achei muito legal, cara, que ela fez um lance que são todas as músicas, ela gravou um vídeo, só que no mesmo estúdio. Então todas têm um clipezinho,
são vários estilos diferentes. Ela faz rap, mas faz vários estilos. E todas foram gravadas no mesmo lugar. Então, acho que principalmente para quem dá audiovisual, é muito interessante você falar, olha só, uau, troca a roupa da menina, troca um pouquinho o ângulo da câmera e já fica incrível e já rende muito discão. Repete o nome aí. Nath Peluso, e o nome do disco é Graça. Muito bem. Momento Faustão? Temos? Bora. Temos, vai. Pode ir? Eu faz tempo que eu não venho, então eu tenho Uma listinha. Vários. uma listinha. E como faz tempo que eu não venho, eu também peço desculpas aí ao eventual falta de contexto dos nomes. Às vezes eu só anotei. Ops. Tá tudo certo. Mas temos aí. A única pessoa que eu vou dar contexto aqui é a Bia Brasil, que já ganhou muitos momentos Faustão, porque aparentemente não só a gente mora no mesmo bairro, mas a gente tem hábitos muito parecidos do mercado que a gente vai e os horários. Agora ela me olha e fala, nem vou mais falar. Eu falo, tá bom, eu anoto. A Gisele Mendonça, o Júnior Câmara, a Clara Oliveira e o Adriano Coelho. Um beijo. Muito bem. No meu coração. Eu mando aqui um abraço, momento Faustão, pra Ivo Dias, que encontrei na feira Jardim Secreto. Olha aí. Deliciosa. Eu adoro essas feirinhas. Já falei, uma já delícia. dei dica. Gasta dinheiro, Gasta gostoso dinheiro, demais. compra artista brasileiro, compra de produtor de comida brasileira. É isso aí. Apoio. Gostou demais. É isso. É isso. Muito bem, fica por aqui o Braincast de hoje. Até semana que vem. Obrigada. Beijo. Valeu. Até mais.